Oi. Boa tarde. Boa Esse tarde. daqui é um trabalho final do componente Seminários Interdisciplinares 3 do curso de Licenciatura em Dança da UFBA EAD. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês duas para contribuir com o nosso trabalho. A gente está muito feliz com a presença de vocês. E eu vou pedir para a Fernanda apresentar vocês a partir do currículo que vocês mandaram para a gente. Gabi Ferreira é licenciada em História pela Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, na área da educação enquanto professora de História e de Música em Itabuna. Poeta e compositora baiana, natural de Ilhéus, Bahia, publicou alguns de seus poemas no livro Antologia Alvorecer Pétalas e Lâminas 2024. É integrante da banda Manzoá e trabalha na composição musical e arranjo de trilhas sonoras para teatro, onde compôs para o espetáculo Frágeis Sussurros de um Paraíso Precário, da companhia de teatro Guilda Cacilda. Participou da gravação do primeiro EP da capoeira do grupo Casa do Vovô, Itabuna, chamado Na Casa do Vovô tem Dendê, lançado em novembro de 2024. Iniciou na capoeira quando criança, aluna do contramestre Léo, do grupo Cais, em Itajuípe. Em Itabuna, treinou com a contramestra Marcha Lenta, monitora delicada, e hoje é aluna do contramestre Ninjinha e mestre Ninja, do grupo de capoeira Celeiro de Bamba. É monitora de capoeira pela escola Celeiro de Bamba, Itabuna, onde já ensinou para turmas de crianças, adolescentes e adultos, atuando em projetos sociais, escolas públicas e centros de dança. Mariane Nunes, gente, desculpa, corta, já estava emendando aqui um texto no outro. Agora é a apresentação de Mari, né? Mariane Nunes é historiadora e capoeirista, formada pela Universidade Estadual de Santa Cruz, Bahia, e atua com ensino teórico e prático de capoeira, direcionando seus ensinamentos ao fim da violência de gênero, dentro e fora da capoeira, em conjunto à construção de uma educação antirracista nos espaços onde a capoeira é desenvolvida. Sua paixão pela capoeira fez a mesma fundar o grupo de capoeira Mulheres de Bamba, se tornando assim a primeira escola de capoeira exclusivamente para mulheres da cidade de Itacaré, Bahia, e que acolhe mulheres negras, mães, quilombolas, estrangeiras, enfim, uma diversidade de mulheres, que juntas conseguem aos poucos construir uma nova forma de ensinar capoeira. Maravilhosas. Queria só deixar claro, registrado aí, que monitora delicada é Mariane Nunes. Comecei com ela também. Lá em 2015, 16, não foi, amiga? Aham, acho que 2015, não sei. Foi você que me fez voltar para capoeira, na verdade, né? Já comecei 2016. aqui, 2016. E começamos juntas, tá? O curso de História. Mesma turma. Mesma turma, 2015.1. Então, meninas, eu também sou capoeirista, como eu falei, uma jovem capoeirista, não jovem mulher, já não sou tão jovem, mas sou uma capoeirista jovem. Tem 2 anos que eu pratico capoeira, mas eu queria fazer capoeira quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Eu morava na Nova Brasília, lá em Ilhéus, não sei se vocês conhecem. Nova Brasília, para quem não conhece, é um bairro periférico de Ilhéus, um bairro minúsculo de 3 ruas. É um bairro periférico que fica na ponta. Existe uma península assim lá em Ilhéus, e na ponta dessa península fica esse bairro, colado num bairro de classe média, que se chama Pontal. Então, é o Pontal, e a ponta do Pontal é a Nova Brasília. E lá nesse bairro tinha a roda de capoeira, né? Acontecia na Praça da Mara Mata, que estava em construção na época. Então, isso tem mais de 20 anos, isso é há muito tempo atrás. E aí eu pedia muito para meu pai para fazer capoeira, e ele não deixava fazer capoeira de jeito nenhum, e também não me explicava o porquê que ele não deixava fazer capoeira. A capoeira sempre esteve nesse lugar, né, mais marginalizado,
Isso a gente está falando de mais de 20 anos atrás. Hoje em dia, a capoeira ela vem ocupando os espaços das universidades, das escolas, né, em vários projetos, como o Educa Mais Bahia, por exemplo. Também tem o Qualifica Capoeira, que agora tem nessa tentativa da formação de capoeiristas que já trabalham com capoeira, sendo em espaços de escola, espaços formais ou não formais ou informais de educação. E eu queria que vocês me contassem como começou a trajetória de vocês na capoeira. E Mari, você faz as honras? Tem que começar Pode ser. pelas mais velhas. Oxi, tem essa não. Então, como eu fui apresentada, sou a Mari, meu nome é Mariane Nunes, eu tenho 27 anos, eu sou natural de uma cidade chamada Itabuna, mas ao longo dos anos, principalmente dos meus anos cursando História na UESC, eu acabei indo para outros lugares, né? Um desses lugares foi Ilhéus, e um outro lugar, o último lugar que eu fui parar é a cidade de Itacaré, né? Eu comecei capoeira, costumo dizer que eu comecei a capoeira um pouco velha, né? Porque eu tive a oportunidade de começar a capoeira ainda criança, com 7 anos, e eu simplesmente reproduzi a seguinte frase: eu nunca vou fazer capoeira, porque capoeira não é coisa de mulher, né? E era uma coisa muito comum de se escutar de muitas meninas, e naquele momento eu achava que eu não deveria fazer capoeira porque não era o meu lugar. Quando eu tinha 14 anos, levando meu irmão para capoeira, olha só, né? Com 7 eu tive a oportunidade de entrar na capoeira, 6, 7 anos. Com 14 eu fui reencontrar a capoeira, né? E aí a minha primeira professora de capoeira, que é a contramestre Lila, ela falou o seguinte: Mari, vamos fazer um treino? Se você não gostar, você não precisa voltar para treinar. Você continua trazendo seu irmão e é isso. E aí eu fiz o meu primeiro treino e aqui estou eu, quase 13 anos praticando capoeira, né? Inicialmente eu entrei num grupo chamado Irmãos Unidos, que é o grupo da Contramestre Lila, né? Fiquei no grupo por quase 2 anos e acabei tendo que sair, não por nenhum motivo específico assim em relação a mim, mas porque meu irmão saiu e aí minha mãe me tirou porque ela não permitia que eu praticasse capoeira em um lugar diferente do meu irmão. Então, para fazer capoeira, eu tinha que ter ele ao meu lado, né? E aí foi quando eu conheci a Celeiro de Bamba através da Cíntia, que dava aula num projeto social num bairro que é onde eu morava, que era o bairro Fonseca, em Itabuna, e comecei a treinar capoeira na Celeiro de Bamba com a Cíntia. Com o fim do projeto, eu comecei a treinar com a Bimba, né, que era aluna do professor do mestre Manchinha, e foi aí que eu tive mais proximidade com quem viria a se tornar o meu mestre depois, que foi o mestre Ninja, né? Então, assim, todos os professores que eu tive de capoeira, tirando a Lila, foram professores da Celeiro de Bamba, né? Treinei um bom tempo com o mestre Manchinha, e aí foi um momento que eu entendi que aquele realmente era o meu lugar, que eu realmente tinha me encontrado, né? Quando o Manchinha ele fechou a academia dele, eu fui treinar com o Mestre Ninja, que foi uma pessoa que me acolheu, que acolheu o nosso núcleo e que eu fiquei treinando por muitos e muitos e muitos anos, assim, né? Eu me desliguei da Celeiro de Bamba tem pouquíssimo tempo, mas eu ainda continuo tendo um vínculo muito forte com o meu mestre, né? Que é o Mestre Ninja, a gente continua tendo um vínculo muito importante, né? Como ele diz, discípulo a gente vai ter pro resto da vida, né? E eu sou muito orgulhosa, assim, em ter aprendido tudo que eu aprendi dentro da Celeiro de Bamba, e principalmente com o meu mestre. Eu comecei a dar aula de capoeira em 2018, que foi o ano que eu recebi minha graduação de monitora. Assim que terminou o evento, o meu mestre ele falou: Mari, você e todas as pessoas que pegaram graduação de monitor para cima vai precisar começar a dar aula de capoeira, né? Todas as pessoas tentaram e tal, eu consegui um espaço que foi a UESC, né? Não foi fácil, no início foi bem difícil, porque lá na UESC, para quem conhece, tem uma sala de capoeira, e aí eu lembro até hoje de quando eu fui solicitar essa sala. Eu ouvi do antigo coordenador do curso de Educação Física que ele não cederia o espaço para uma mulher dar aula, né? E aí, dentro da universidade, já tinha o mestre Dunga, que é o meu outro pai da capoeira, que eu amo muito, né? O mestre Edísio, que era um mestre que entrou logo em seguida, tipo assim que eu recebi o não, o mestre Edísio começou a dar aula lá, que é uma pessoa que eu amo muito também. E mesmo assim, né, conversando com o mestre, ele falou para eu dar aula. Mari, independente de onde seja, não desista. E aí eu comecei a dar aula no Espaço Céu.
Foi aí que eu reencontrei várias pessoas que eram da capoeira, que já fizeram capoeira, né? A Gabi voltou a treinar também, assim, a gente tinha uns treinos maravilhosos, independente da gente não ter um espaço só nosso, né? E até confortável, porque assim, o espaço é um espaço de exposição, né? Nós temos vários corpos que praticam capoeira, e a partir do momento que você pratica capoeira no local aberto, você pode passar por várias situações, desde a ser tranquilo, de você não se importar, até pessoas que vão sim estar te julgando naquele espaço. E mesmo assim eu decidi continuar. Eu fiquei um tempo dando aula na UESC, até que veio a pandemia, e aí as pessoas, cada um foi para sua cidade, eu acabei continuando no Salobrinho, né? E parei de dar aula porque não tinha como, né? Então eu treinava no Salobrinho, né, durante a pandemia. Formei no ano de 2020, que foi o ano que eu saí, né, do Salobrinho. E aí já me direcionei para outros bairros de Ilhéus. Fiquei até um tempo dando aula na quadra ali, né, ao lado da pista de skate, ali no centro de Ilhéus, mas acabei indo parar em Itacaré, que foi uma cidade que me acolheu bastante, e realmente eu fui parar lá porque não tinha alternativa. Das duas, uma. Ou eu ia para um local trabalhar, ou eu passava fome. Ponto, né? Porque mesmo gostando muito de capoeira, amando capoeira, eu infelizmente nunca ganhei com capoeira o suficiente para viver uma vida tranquila e uma vida digna. Então eu saí de Ilhéus com R$ 50 no bolso, de esperança de conseguir um trabalho, e fui parar em Itacaré. Nesse período de um ano que eu vivi inicialmente em Itacaré, eu não consegui voltar a dar aula de capoeira como eu dava antes na UESC, né? Eu fiquei um tempo muito atrelada ao trabalho e fazendo alguns treinos com algumas pessoas que eu conhecia, indo para algumas rodas, mas treinei um tempo na Filhos de Zumbi, que é o grupo da Liz, né? Fiquei um tempo treinando, só que depois ficou bem puxado para mim, porque eu só vivia cansada, né? Trabalho que mora em Itacaré sabe que existem trabalhos que são exaustivos. E aí eu retorno para Ilhéus. Um ano depois de estar em Itacaré, eu retorno para Ilhéus. Fui para Itacaré em outubro de 2020 e em outubro de 2021 eu estou voltando para a cidade de Ilhéus. E aí eu tento mais uma vez recomeçar e aí eu volto a dar aula de capoeira, né? Eu volto a treinar com um amigo meu, que é o professor Orelhinha do Grupo Raça, e consigo um espaço ali para poder dar aula ali no Pontal, né? Só que assim, é meio complicado você dar aula em um bairro nobre, né? Porque quando te olham de uma forma que, tipo assim, quando você não se encaixa no padrão daquele bairro, quando você não se parece com as pessoas que moram naquele bairro, normalmente as pessoas elas tendem a não te dar credibilidade e assim cometer atos como racismo, né? E eu percebia muito isso, assim, né? As pessoas elas não me enxergavam como professora, raramente aparecia alguma menina, alguma mulher que tinha interesse em praticar capoeira. Na época, eu ainda estava com a intenção de dar aula para grupos mistos, mas aí, a cada dia que se passava, mais mulheres apareciam para conversar comigo sobre capoeira. E foi nesse universo que eu entendi que eu tinha que voltar as minhas aulas para as mulheres. E aí, eu lembro até hoje de um convite que eu recebi da professora Valdina Guerra, né, para poder ministrar aulas de capoeira e expressão corporal, né, na escola que ela dava aula, né, na escola técnica. E aí, a partir dessas aulas, foi que ela começou a me incentivar a realmente voltar a esse universo da capoeira, né? E aí eu parei para pensar qual era o meu real sentido de vida em relação à capoeira. Era só dar aula porque eu tinha uma obrigação enquanto monitora de capoeira, ou realmente eu tinha um propósito? E aí eu lembrei que no meu trabalho de conclusão de curso, eu escrevi sobre mulheres, né? O título do meu trabalho é O Corpo Fala Camará, Memórias Ancoradas em Corpos de Mulheres que Gingam. Quem são essas mulheres? Por que eu dou aula de capoeira? Por que eu sou professora de capoeira, mesmo não sendo de graduação? Mas por que eu ministro aulas de capoeira? E aí eu percebi que eu tinha algo para trabalhar para além dessa prática física de capoeira. E aí é onde começa a surgir na minha vida essas discussões sobre violência de gênero, né? É o momento que eu percebo que, quando mais nova, eu passo por uma violência sexual, né? Que é cometida por uma pessoa próxima da capoeira que também foi tipo assim, que também já violentou outras mulheres. E eu começo a perceber que eu só me afastei da capoeira não foi porque eu só estava passando dificuldade financeira, mas porque essa violência ela me fez com que eu me afastasse da capoeira, né? E ver outras mulheres sendo violentadas, ver outros corpos sendo violentados, me fez entender
que ou eu parava de treinar capoeira de vez e acabava com a capoeira na minha vida, ou eu tentava fazer a diferença. E aí é aí que surge Mulheres de Bamba, que é esse trabalho que surge inicialmente como um projeto. Na verdade, eu costumo dizer que eu desenvolvo Mulheres de Bamba em Itacaré, mas ele surge lá no Centro Cultural de Lazense, né? Que é numa oficina que eu vou ministrar no Novembro Negro, 2021, e aí eu utilizo justamente esse nome, Mulheres de Bamba, né? E aí eu tento trazer formas de acabar com a violência de gênero, né, alternativas, e falar um pouco sobre os desafios. Numa oficina que a Valdina Guerra ela me ajuda a organizar, e aí logo em seguida eu volto para Itacaré e eu já volto com a intenção de ministrar aula de capoeira para mulheres. E aí eu começo a minha trajetória com Mulheres de Bamba e conto um projeto que eu desenvolvo em conjunto com a Celeiro de Bamba. E somente no início desse ano, na verdade em março, logo depois do primeiro encontro feminino de capoeira que a gente organiza na cidade de Itacaré, que o Mulheres de Bomba ele se torna um grupo, né, de capoeira com aval e com sugestão também do mestre Ninja, né? Mas até então era um projeto que era organizado, né, que era supervisionado também pelo mestre e pela Celeiro de Bamba e que eu tocava. Então assim, nesses 12 anos aconteceram várias coisas, né? Eu acho que o que mais marcou minha vida na capoeira foram esses últimos 6, 7 anos, que é onde eu tenho essa responsabilidade, que é onde eu me dou conta das violências que eu sofro, que é onde eu me percebo enquanto um corpo fragilizado, mas também um corpo potente, né? Que por mais que muitas pessoas não gostem do que eu falo, eu preciso falar para tentar fazer a diferença, sabe? Porque eu já vi várias pessoas saindo da capoeira, né, por estar se passando por algum tipo de violência, sabe? Por uma piadinha em relação à sua sexualidade, por uma piadinha em relação à sua cor, ao seu cabelo, querendo ou não, traumatizam pessoas, traumatizam corpos que podem também encontrar na capoeira uma salvação, como eu encontrei, sabe? A capoeira me tira de uma depressão profunda, a capoeira me tira de um processo de quase morte, e ela consegue me tirar, me reerguer e fala assim: vive, vive porque você tem um propósito. E é isso. Acho que eu falei demais. Já posso emendar, né? Vixe, eu fiquei dormindo aqui no ponto, eu fiquei aqui. Tá, vou começar então. É, eu tenho, eu tenho uma fala bem mais curtinha, porque eu sou uma criança na capoeira ainda, praticamente. Eu sou uma bebê ainda. Estou engateando nesse processo de aprendizado. Mas, começando bem do começo, eu tive o meu primeiro contato com capoeira quando eu era uma criança, lá em Itajuípe, a cidade que era do grupo Cais, que eu honestamente não sei ainda se o grupo se chama Cais ou se ele é ativo enquanto esse grupo, né? Eu sei que ainda existe capoeira ativa lá em Itajuípe, em alguns núcleos, mas eu não me recordo agora ainda se o nome mantém. Mas eu comecei com esse grupo quando era bem criança, acho que uns 5, 6 anos de idade, fiquei alguns anos até processo de mudança de cidade, vim parar aqui em Itabuna. E aí aqui em Itabuna eu fiquei distante da capoeira por muito tempo. Por isso que no começo eu falei assim que Mari foi a responsável por me fazer retornar para a capoeira, porque quando a gente se encontra lá em 2015, na graduação de História, e a gente entra juntas na mesma turma, era a referência que eu tinha de capoeirista ali naquele momento, né, próxima, e a gente começou, né, a conversar sobre isso, a gente começou, Mari começou a me convidar também para treinar, e ainda esse ano, em 2015, além dos treinos assim que eu pegava de vez em quando, porque eu não era assídua, com Mari, eu cheguei a ir também na academia do mestre Ninja, né, do nosso mestre. Quando ainda era a Thaís, né, que era contramestra marcha lenta, dava aula lá no espaço da academia, que hoje já não existe mais, era o antigo espaço do grupo, quando o grupo ainda era da Cordão de Ouro. Várias questões aí, para não entrar nesses detalhes, né? Em 2015 eu fiquei pouco tempo e passou períodos da graduação mesmo, eu realmente não estava com o pé na capoeira, literalmente.
Mas eu fui nesse vai e vem junto com a Mari por ser, né, a gente está ali bem próximas. Então, quando ela começou já a dar aula, puxar treino, a fazer, organizar evento, me convidava para as atividades, era o momento que eu estava ali me aproximando. Aí, ia um treino lá no céu, como ela falou, né, que começou por lá, naquela batalha toda. Eu me encontrava na capoeira ali, naqueles momentos. Ou então vendo algum evento, mas era coisa rara. Isso vai mudar em 2018, que aí realmente Mari começa a puxar mais as aulas, né? Formada monitora, lá no céu. E aí eu começo a frequentar mais. E em 2019, em janeiro, eu entro oficialmente pelas aulas aí com o Ninjinha, né? Que é o filho do mestre Ninja, Thiago, contramestre do grupo, e com o mestre Ninja. Então foi esse meu caminho, assim, no mesmo contexto desse momento, assim, também que Mari fala, né, do grupo ainda Celeiro de Bamba, né, que é o nosso grupo, que é o nome do grupo, né, e esse processo de 2019 até agora, até hoje, né, até 2024. E, assim, eu já tinha o contato com a educação, né, eu já tinha o contato com o processo do ensino, e já trazia, de alguma forma, alguns elementos antes de eu passar da aula de capoeira mesmo, nas aulas, né? Em projeto, seja nos vínculos iniciais, assim, bem lá do começo do PIBID até alguns outros estágios, e dando aula mesmo em escola. A gente já trabalha um pouquinho essa questão. Mas só foi, para mim, um pontapé mesmo, assim, de valer no ano passado. Que aí foi o ano em que eu passei a trabalhar pelo projeto do Educa Mais, né, que é um projeto do governo do estado, e através desse projeto, né, que financia essas oficinas, eu tive a experiência de estar numa escola com um trabalho, né, trabalhando história e capoeira. E foi, assim, o primeiro contato que eu tive. Que foi uma confiança também do mestre, né, de chegar e ver assim, poxa, ela não tem nem graduação ainda, mas eu tô bancando, eu tô botando fé em você. E foi desse jeito aí. O mestre realmente botou fé em mim, porque enfim, não sei se outro contexto, né, seria possível, mas como ele botou fé em mim, me colocou no bolo, falou assim, não, você tá aí treinando, vamos ver como é que você consegue, né, trabalhar com ensino também. E ele me deu todo esse apoio, me deu todo esse suporte, para eu começar a minha prática mesmo com a capoeira. E aí esse ano já foi um ano que eu passei um pouco mais distante, retornei um pouco agora mais para o final. Tive alguns percalços no meio desse caminho. Então são várias histórias, assim, para mim, pensando na capoeira, são vários momentos, né? Que são vai e vem, né? Mas é isso, estou aqui hoje e gostando muito dessa conversa com vocês. Acho que é isso. Muito bem, meninas. Esses dias eu assisti uma entrevista da mestra Janja, que é historiadora, e uma referência também da capoeira brasileira, pelo menos eu vejo assim. E aí, ela, nessa entrevista, ela dizia a seguinte coisa. Ela dizia, quando a gente se reporta ao contexto original da capoeira, a gente percebe que ela pertence à cultura africana, ou à cultura afro-brasileira, né? E no contexto da cultura africana, a influência do patriarcado, ele não é igual à da cultura ocidental. E o papel da mulher nas sociedades africanas é diferente do papel da mulher da nossa sociedade. Né? Na sociedade africana tem muitas etnias que são matriarcais, não reproduzem violência como o patriarcado, né? É outra estrutura de poder. E também, nesses modelos, não encontramos essa divisão sexual do trabalho, né? Que encontra aqui na cultura ocidental. Aqui, né, na cultura ocidental, a mulher é muito vista para procriação, trabalho doméstico. Então, nessa cultura africana, nas culturas africanas, a presença da mulher ela tem pouco estranhamento, né? Ou seja, na capoeira, então, a presença da mulher ela é latente ali nesses espaços, ela é potente nesses espaços, e não tem esse estranhamento, né? E
a gente pode perceber, por exemplo, na história da capoeira, como na lenda do berimbau, ou no nome Ginga, que é da rainha Zinga, que tem essa origem, né? Que apesar de ser um movimento base da capoeira, que é a ginga, mas tem essa origem e vem a partir da mulher que é símbolo de resistência também da cultura africana. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como a mulher, ela, o contexto, né, da mulher, como a mulher é inserida aqui na capoeira no mundo ocidental. Essa pergunta é perfeita. E Mari fez uma monografia, pesquisou, passou a graduação dela toda, malhando ali em cima de livro, para responder essa pergunta. Se joga. Eu tô vendo você passando a bola para mim. Mas vamos lá. Então, ser mulher capoeirista ainda é muito desafiador, né? Por que eu digo isso? Eu acompanho alguns estudos, alguns deles são da mestra Janja, que é minha referência, e hoje eu sou muito orgulhosa de falar que eu conheço essa mulher, que eu converso com ela, né? E que ela me ensina diariamente. E dentro dessas pesquisas, eu pude perceber que as mulheres elas sempre tiveram inseridas dentro dos espaços onde a capoeira ela sempre foi praticada. E quando eu falo sobre isso, eu também falo sobre as origens da capoeira, né? Quando a gente está ali estudando o período escravocrata, onde a gente fala sobre essa capoeira que era o que muitos historiadores consideram como uma capoeira escrava, que era desenvolvida nas senzalas. A gente tinha corpos de mulheres dentro desse espaço, mesmo que a gente não tenha registros, né, fotográficos, mesmo que a gente não tenha pinturas, mesmo que a gente não tenha registros que realmente falem assim, inclusive bem da gente na capoeira, né, enquanto o corpo encapoeirado, porque a gente sabe que o preconceito ele existe ao ponto de fazer com que a nossa história ela não tenha sido escrita. Isso foi feito de uma forma muito intencional, né? A gente vai começar a ter registros sobre mulheres na capoeira a partir mais ou menos da década de 60. Em que sentido? Né? De mostrar que existem mulheres praticantes de capoeira, mas eles não falam especificamente quantas são, né? Quem somos nós, o que fazemos, qual a nossa função. Né? E o que é que eu percebo? Que por muito tempo, essa divisão sexual do trabalho dentro da capoeira, ela sempre reproduziu uma forma de violência muito escancarada, né? Sobre as funções que nós temos. Então, por muito tempo, as mulheres, dentro da capoeira, independente, eu digo independente se é Angola regional, mas muito mais latente na capoeira regional, sempre teve o papel do cuidado, e aí o cuidado com o mestre, o cuidado com o professor, o zelo com a roda, o zelo com o espaço, né? Por muito tempo nos foi negado o direito de liderar, né? E aí eu digo isso porque dentro da minha pesquisa eu percebo que a partir da década de 90 a gente começa a ter mulheres professoras, mulheres contramestras, mulheres mestras de capoeira, mas antes disso era difícil. Ah, Mari, então quer dizer que não existia? Não, existiam mulheres que praticavam capoeira que já tinham, inclusive, experiência suficiente para se tornarem mestres ou que eram mestras, sabe? Mas ainda com essas mulheres dentro desse espaço, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de perceber, por exemplo, funções igualitárias dentro do espaço da capoeira, sabe? E aí a mestra Janja, uma entrevista não, minto. Esse ano a gente estava num banheiro, a gente estava no evento, a gente foi no banheiro, e ela falou assim: eu nasci para capoeira Angola. Ela falou assim: eu nasci para capoeira Angola, Mari, porque se fosse da capoeira regional, eu acho que eu não ia aguentar. Porque o nível de machismo ele é tão escancarado, mas ele é tão escancarado que eu não teria paciência. Eu ia começar a falar, as pessoas não iam gostar e ia ser logo expulsa do grupo, né? E por mais que pareça engraçado, é real, né? E aí a capoeira regional e a capoeira Angola, elas ainda conseguem ter uma diferença um pouco maior, um pouco grande, em relação à forma como os praticantes de capoeira tratam esses corpos, né, dentro desse espaço. O que eu percebo? Hoje, dentro da capoeira Angola, a gente consegue enxergar uma divisão de trabalho, de funções, um pouco mais igualitárias do que dentro da capoeira regional, né? O diálogo entre esses capoeiristas, eles ainda são mais horizontais,
sabe? E dentro da capoeira regional, por a gente também ter esse processo de graduação, né, que é bem mais forte do que na capoeira Angola, eu percebo que a hierarquia ela acaba legitimando várias formas de opressões que a gente ainda vê dentro dos espaços onde a capoeira onde ela é praticada, seja num grupo, seja numa roda, né? O que a gente avança hoje, principalmente nesses últimos 10 anos, né? Hoje a gente consegue dialogar um pouco mais abertamente sobre questões que incomodam e que a gente não aceita, né? O que eu percebo que a gente não avança em relação a isso? Que muitos grupos, muitos mestres, muitos professores ignoram. Então é como se a gente tivesse assim, ó, se eles dessem um aval para a gente falar, mas as coisas não mudassem, né? E aí ontem, vendo assistindo o documentário Mulheres da Pá Virada, tem uma parte que a Cristine Zonza, ela fala assim, e o que é a tradição? Para nós mulheres, o que é que significa a tradição dentro da capoeira? Né? Será que essa tradição ela é utilizada como forma de legitimar essas opressões e a gente tem que ficar quieta porque ela é utilizada como elemento fundamental da capoeira? Ou será que a gente tem como reinventar sem deixar de lado um legado ancestral que a capoeira também carrega, independente do estilo de capoeira que a gente pratica? Eu não sei se estou fugindo muito assim da questão da pergunta, mas eu Tá não, tá tento. não. Eu trouxe essa frase para a minha vida, porque foi a mesma frase que eu encontrei em um dos textos dela, que ela desenvolveu com a mestra Janja, falando sobre a pressão de gênero e sobre a reinvenção da tradição. Porque, assim, por mais que hoje a gente tenha inúmeras mulheres que são conhecidíssimas dentro da capoeira, a maioria das mulheres que são famosas são competidoras. Então, elas precisam ser competidoras para começarem a mostrar o seu potencial e para começarem a ser notadas, sabe? E até dentro desse espaço de competição e de campeonato que a gente tem hoje dentro do mundo da capoeira, você só é comentada quando você está com um cinturão. Perdeu o cinturão, você já é a pessoa que tem que desafiar a próxima mulher e mostrar que você é suficiente, sabe? E aí, essa é uma outra questão também que a capoeira regional tem, que se diferencia da capoeira Angola, que já não vai para esse lado aí, né, do que são os campeonatos de capoeira, do que são as competições, que inclusive incitam a rivalidade feminina. Ah, Mari, mas os campeonatos são ruins? Não, inclusive já participei de campeonatos. Mas o que eu percebo? Né? Que dentro desse espaço é como se a gente só pudesse ser notada hoje por isso. Porque quando eu vejo uma mulher pesquisadora sobre capoeira que posta um vídeo e uma mulher competidora que posta um vídeo, sei lá, literalmente massacrando outra mulher, quem tem mais compartilhamento e comentário são os vídeos de campeonatos e competições, sabe? Porque quando eu faço um encontro feminino, vou discutir sobre violência de gênero, eu sou louca, eu sou maluca, isso não é necessário, sabe? E aí a mestra Vanessa, do Grupo Raça, uma vez ela falou assim, ai, Mari, uma das coisas que me incomoda com o encontro feminino são os campeonatos. Porque a gente organiza um encontro feminino que precisa também ter, né? Seja campeonato de música, de jogo, enfim, mas que precisa ter discussões sobre violência e as pessoas não vão, não querem ou não permitem que a gente faça, sabe? E aí hoje, quando eu paro para ver como é que se organizam, se articulam os encontros femininos que eu conheço, a maioria dos encontros só tem público para a área da competição, né? Aí você faz uma palestra, você tenta trabalhar dentro das suas aulas, você tenta dialogar, você tenta chamar outros grupos para conversar sobre isso e as pessoas acham que não é necessário, que não é fundamental. Mas quantas vezes eu vi uma menina, por exemplo, ser violentada por um cara que mostrava a corda e falava assim, tipo, me respeite, sabe? Quantas vezes eu vi mulheres sendo silenciadas por homens que chegavam e falavam assim, minha graduação é maior que a sua, então você não vai ter espaço para falar aqui, né? E uma das falas que ontem, mais uma vez, me tocou muito nesse documentário, Mulheres da Pá Virada, de uma capoeirista que ela fala assim que uma vez ela foi ameaçada, né? Ela estava no pé do berimbau, ela foi ameaçada por um mestre de capoeira durante a ladainha, e isso porque ela puxou uma reunião para poder falar sobre uma violência que uma menina tinha sofrido na roda, né? Ao ponto de, inclusive, de desmaiar, né? E uma outra fala que me toca muito é de uma
de uma capoeirista que fala que, uma vez o mestre falou que se ela não conseguisse dividir a roda com o homem que tinha assassinado a mulher, que o lugar dela não era na capoeira, sabe? Isso é violência, gente. Se eu faço parte de um grupo, se eu estou no meio de uma roda, que tem um cara que estuprou alguém, que tem um cara que violentou, que assassinou uma pessoa, principalmente uma mulher, né? O corpo LGBT, gente, me desculpa, mas esse espaço ele não é meu, sabe? Se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que deveria estar ali assegurando, com que essa pessoa não estivesse ali defendendo ela, sabe? Esse espaço não é meu. Mas em que sentido? Não é que eu não sei, a capoeira não seja o meu espaço. Talvez aquele grupo, aquela roda, aquelas pessoas não sejam. Porque o problema não é na capoeira. O problema são os capoeiristas, sabe? Essas pessoas que estão dentro da capoeira, que estão praticando capoeira. E que sim, que podem sim ser pessoas violentas, que podem sim ser pessoas que reproduzem diariamente a violência nas suas aulas, nos seus espaços, nos seus discursos, sabe? Então, dentro de tudo isso, o que eu percebo, né? Que por muito tempo, né, levando em consideração essa capoeira escrava, né, até a capoeira deixar de ser crime, e né, até a década de 90, na verdade, né, por muito tempo a gente passou por um processo de tentar mostrar que a gente era capaz de estar na capoeira, e hoje a gente tenta trazer discussões que sempre existiram na capoeira, mas que a gente nunca teve tanto espaço e força para poder falar. Porque por mais que existisse a mestra Janja, por mais que existisse a mestra Vanessa, por mais que exista uma contramestra Liliane, tentando falar, quando é só uma falando, é diferente de quando são 20, 30, 100 mulheres falando, né? É diferente de quando a gente consegue também expor o que nos fere. Porque hoje a gente tem meios também de mostrar e de denunciar, sim, as coisas que acontecem, né? Nós, por exemplo, já estivemos vinculadas a um grupo que passou por um escândalo na capoeira. Não vou, tipo assim, trazer a questão aqui, mas a gente sabe quanto isso nos feriu, sabe? Porque é dentro desse espaço que a gente busca tranquilidade, né? Às vezes, tipo assim, que a gente busca mostrar que nós somos de verdade, que a gente passa por um processo que é assim violento, sabe? Hoje, uma das minhas principais referências dentro da capoeira é a Puma. Por quê? Porque eu fui parte de um grupo que a Puma esteve inserida e que ela se liberta e que quando ela traz as questões que são latentes, que estão presentes na capoeira, que existem sim em todos os grupos, ela é rechaçada. Ela é tida como louca. Não, ela é livre. Ela é livre e ela botou um ponto final. Ela cortou o mal pela raiz. Foi isso que ela fez, sabe? E a partir do momento que ela corta o mal pela raiz e que ela decide se assumir enquanto uma mulher livre, ela vai encontrar pessoas que vão bater de frente, bater de testa. E aí, nesse momento que a gente começa a perceber quem realmente tem que estar do nosso lado, mas quem realmente é aquela pessoa que se faz de boazinha, mas no fim das contas só coberta a violência de um agressor, sabe? É isso. Massa demais. Ô, gente, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, assim, como forma de entender, né? Como que vocês acham de que maneira, né, que as Ô, metodologias. Nanda, antes de você fazer a pergunta, posso só comentar um pouco sobre isso também? Claro, claro. Gabi, quer falar, Gabi? Eu posso falar depois de tu? É porque eu achei que ia passar nós duas. É sobre isso, eu acho, o que eu percebo assim, que quando tem roda de mulher, ou os homens não participam, como se fosse, não, é só de mulher, como se homem não pudesse estar naquela roda, porque ele não consegue estar num lugar que não é o lugar mais alto da hierarquia, né? Então, é uma roda que ele não tem interesse, eles não têm interesse em ir, ou então eles sempre estão tutelando a roda. A roda é de mulher, mas a organização da roda não pode cortar jogo, não pode comprar jogo, é 2-2, jogou e saiu. Então, eu vejo que a roda ela é sempre tutelada, né? Quando a gente está nesses espaços, né? Que a pessoa que tem maior hierarquia, né? Que existe hierarquia na capoeira, né? Tem o mestre, tem o contramestre,
tem as graduações, sobretudo na capoeira regional, mas na capoeira Angola também, né? Tem professor, tem contramestre. E aí eu percebo que a roda ela é sempre tutelada. E eu percebo também que as regras elas são flutuantes. A regra que é para mim não é a mesma regra para o contramestre, nem para o mestre, nem para o professor. A regra que é para a professora não é para o professor. Em pouco tempo de capoeira, eu já vivi diversas experiências, como essa da roda tutelada, como da roda de mulheres que os homens não vão, porque é uma roda só de mulher, como se a gente não pudesse coexistir. Entender que aquela roda, naquele momento, o direcionamento da roda é feito por mulheres, e tem essa tutela da roda, e também essas regras flutuantes. Por exemplo, eu já passei uma situação que foi a seguinte: eu marquei um galopante, para quem não sabe aqui, quem vai assistir essa entrevista não sabe o que é um galopante, é um golpe de capoeira que é justo, limpo e existe na capoeira. Eu marquei um galopante no mestre, marquei. Se eu tivesse saltado, tinha atingido, mas eu não soltei, eu só marquei. Marquei, se eu tivesse saltado, tinha atingido. Pode ter sido sorte, pode ter sido real, foi intencional, mas pode ter sido qualquer coisa. Pode ter sido sorte, pode ter sido aleatoriedade, o mestre podia estar viajando na hora, e aí eu dei. E aí a roda foi interrompida quando esse galopante aconteceu. E aí eu levei uma apagação na roda, que o mestre me disse assim... E quero falar aqui que isso aqui não tem a ver com grupo, isso acontece em todos os lugares. Não tem a ver com o meu grupo, com o grupo de Mari, com o grupo de Gabi, isso aqui acontece em todos os grupos de capoeira, tá, gente? Não é pessoal, porque as pessoas levam para o pessoal, não é nada pessoal. É uma experiência que eu vivi e aconteceu e eu estou contando. E a roda foi parada, e aí nessa roda o mestre me disse, isso aí pode ser considerado uma humilhação com o mestre, como é que você dá um galopante? O mestre pode querer que você não saia da roda e querer descontar em você, sendo que ele tem mais experiência do que você. Aí eu falei, se a pessoa falou comigo, eu também tenho o direito de comentar, né? Não, na verdade, eu estou experimentando, porque a roda, para mim, o jogo, ela tem essa premissa da gente experimentar, da gente trocar com outra pessoa, né? Aquilo ali. Eu não quero combinar um jogo, eu não quero fazer um jogo que eu não consiga jogar, que seja algo só combinado, marcado, ensaiado, coreografado. Esse não é o meu estilo de jogo. E eu falei isso, eu não estou me comparando, eu não sou melhor. Ele é um mestre, eu não sou mestre. Eu tenho 2 anos de capoeira e eu sei do meu lugar na capoeira, que é de um aprendiz. E passou, ok, acho que todo mundo entendeu. Passou em outra situação, eu estava na roda, o mestre jogando, comprou o jogo para jogar comigo, o outro mestre. Nesse jogo, o mestre, ele foi me dar um arrastão, eu segurei, travei minha perna, aí ele botou toda a força do universo para poder me derrubar, né? Porque não pode também travar. Aí me derrubou na roda, aí ficou me dando a mão e me jogando. Sabe quando a pessoa fica te dando a mão e te jogando de volta no chão? Tipo, fazendo essa coisa. Isso, para mim, é humilhação. Isso não é um jogo que é justo com a pessoa, que é respeitoso com a pessoa que está ali trocando com você naquele momento. E ficou me jogando. Acho que até Mário estava nesse dia, viu? Se eu não me engano. Foi uma roda na rua, enfim. Uma roda na rua. Eu estava jogando um dia numa roda na rua. E aí me pegando e me jogando, me pegando e me jogando. E aí, no outro momento, eu falei, isso, aí eu exemplifiquei, porque eu também sou de falar, viu, Mário? Eu tô no espaço, eu quero mesmo compartilhar. Se eu tô naquele espaço, eu quero ter a minha voz, eu quero ser escutada, né? Acho que todo mundo quer ser escutado. E com todos os defeitos e problemáticas que a gente tem, todos os grupos têm, eu acho que o meu grupo, eu consigo, pelo menos, falar o que a situação que me incomodou e tal. E aí eu falei, isso é humilhação. Eu não entendo essa regra. Por que um galopante, que é um golpe justo, que existe dentro do jogo, é humilhação, e isso de jogar a pessoa, jogar e pegar, não é humilhação. Então, eu fico sentindo que essas regras, elas são flutuantes dentro do jogo, né? A depender de quem está jogando. E essa coisa da tutela também, quando é uma roda de mulher. Era esse exemplo que eu queria trazer para você. Se der tempo, eu queria só falar umas questões, assim, de partir da fala de Mari. Dá tempo da gente fazer isso? Massa. Já foi tanta coisa aqui na cabeça. Recapitulando aqui meus pensamentos. Que você me falou isso aí, Liz, esses exemplos, assim, da convivência mesmo.
esse ponto também da tutela da roda, né? É curioso também como o espaço da capoeira em si, ele não está sujeito a essas determinações que a gente vê na academia, né, nas universidades, nos outros espaços, né, inclusive de saberes, né, sejam institucionais ou não, né, como uma escola, uma universidade ou espaços não institucionais, que é como a gente vê a organização desses espaços diante de demandas, diante de políticas mesmo, né, de movimentos políticos, de corpos dissidentes e de pessoas dissidentes. Então, existe fortemente, ainda também no espaço da capoeira, a presença dessa forma de tutelar, né, a coisa. Então, assim, é março. Então, em março, a gente tem que fazer uma roda de mulheres. Em março, a gente tem que fazer esse movimento de mulheres por causa do 8 de março. E aí vamos fazer uma bateria só com mulheres. Mas no restante do ano, né, em todos os outros espaços, a dificuldade que é formar-se uma bateria majoritariamente de mulheres no espaço da roda, né? A gente faz um exercício simples, assim, convida até para qualquer pessoa da capoeira ou não que depois vai assistir a gente. Coloca no YouTube álbum de capoeira. Quantas mulheres vocês vão ver nos álbuns de capoeira? Produzindo esses álbuns, gravando, cantando. Pouquíssimas. Aí você vai encontrar a Carolina Soares, que de quantos anos, você vai encontrar pouquíssimas pessoas recentes produzindo ou ganhando visibilidade nisso, e a maioria realmente são homens que estão produzindo esses álbuns, né? E isso é um reflexo, né? Não é qualquer coisa, assim, não é pouca coisa, né? É um reflexo de como a gente vê essa organização social desses corpos, né? Dessas pessoas, e de pensar o gênero. E aí, assim, isso é também fato assim, muito importante para a gente pensar, porque quando se pensar algum aspecto de mulheridade no espaço também como a capoeira, existe uma determinação absurdamente marcada pelo corpo, o que significa que existe uma marcação pensando em corpos que têm útero, pessoas que têm útero, e funções vinculadas a esse exercício, né, de um certo nascimento de uma vida, né? Então são todos aqueles trabalhos de cuidado, os trabalhos reprodutivos e de cuidados, né, que a gente vai ter como referências feministas, inclusive, que debatem justamente o aspecto que é dessa divisão sexual do trabalho, dessa divisão social do trabalho, marcando esses trabalhos reprodutivos e de cuidado às mulheres. Então, quando a gente vai a um evento de capoeira, a gente vê as mulheres na cozinha, estão lá servindo, montando a quentinha, servindo as pessoas, as últimas a almoçarem, ou então indo mais cedo para arrumar o espaço, o trabalho de limpeza, né? E tem um ou outro que cola também, massa, beleza, mas a divisão está posta já. Está posta desde o início com a naturalidade que se impõe um papel para um e um papel para outra, né? Desde o começo, assim, quando se vai pensar essa divisão na cabeça da pessoa. Travou para vocês ou foi o meu? Para mim não travou, não. Desculpa, gente, foi o meu. De boa, de boa. Então, tá de boa aqui a internet. Eu vim aqui para cá, para esse espaço, não tem nem nada de capoeira aqui. Não tá onde tá os berimbau, porque aqui é o lugar que mais fica melhorzinho a internet aqui de casa. Se tiver alguma queda, vocês me avisam. Mas eu botei. Agora travou para mim. Agora, A para mim também imagem. travou. E Voltou. Voltou, Gabi. voltou? Voltou? Beleza. Posso falar então? Massa. E uma questão para a gente pensar também, assim, eu sei que existe um risco que a academia faz, né? A gente que passa, atravessa a academia, e esse espaço também está atravessado pela academia, independentemente das nossas intenções, e a maioria delas são boas, né? Mas é algo que passa pela academia também, né? A gente já teve nesse chão, que é de alguma forma, a gente vislumbra algo daquilo que é diferente, né? A gente cria uma certa imagem, né? Uma projeção mesmo, às vezes fantasiosa de um espaço, né? E aí pensa que, poxa, um espaço como um espaço de capoeira, uma escola de capoeira, um centro de capoeira, qual que seja o nome. Aí a gente pensa a raiz trazendo elementos que são contra, ou pelo menos são opostos, né, a valores ocidentais, e pensar o quanto de raiz afro-brasileira está construída aqui,
raiz de tantas nações e povos que vieram da África, mas mesmo assim, quando se vê esse caldeirão que está aqui, desses espaços sendo construídos na prática, no dia a dia e até hoje, quando a gente vai desmistificando os pontos, a gente vê o quanto da própria organização que estrutura essa sociedade moderna hoje, né, ocidental, que é o que funda o racismo, que é o que funda a construção dos nossos corpos via gênero, né, essa dualidade dos corpos, né, quanto isso é marcado, e não é uma contradição e não é ao mesmo tempo, né, por isso aí a gente inclusive pensa nesse grande conflito que tem a capoeira sobre tradição e não, que Mari falou, e para mim esse ponto, assim, é a tensão que a gente vive hoje, né, que a gente vive hoje. Então, se existe uma tensão na sociedade como um todo, de se pensar o gênero e a sexualidade, e é algo hoje que não é só tão importante, assim, às vezes algumas pessoas têm dúvida da importância disso, é só a gente ver o quanto o Congresso pauta políticas, né, proibicionistas com relação ao aborto e aos direitos reprodutivos de pessoas com útero, e tantas outras pautas também que são ofensivas e violentas a pessoas LGBTs e mulheres, né? Então, assim, é uma questão moderna, é uma questão urgente, né? E a gente vê como isso se dimensiona diante do espaço da capoeira, como quem Mari citou, né? A Puma, para quem não conhece, Puma Camilê é uma travesti capoeirista que construiu algo novo, ela modernizou algo, ela, sabe, tirou assim, não vou dizer do nada, porque não é do nada, ela mesma fala de onde vem, né? Existe tradição e existe ancestralidade também que ela junta, mas ela faz uma conexão vogue com capoeira que é inteiramente nova ali, né? E diante disso, existe o nível máximo, talvez até hoje atingido dentro do espaço da capoeira, de conflito entre esse entendimento do gênero nos espaços, né? Então, a gente chega no máximo dali desse conflito hoje, que é esse entendimento de quais são esses corpos que estão lá presentes, né, nesse espaço da capoeira. E, enfim, esse é um debate que é tão complicado que já rendeu mestres velhos da capoeira, assim, eu tô falando velho com todo respeito, assim, mestres mais velhos da capoeira, essa é uma palavra que a gente não tem medo de usar, né, Mari? A gente fala os mais velhos e as mais velhas, não é como uma ofensa, né? Os mestres mais velhos rendendo, assim, vídeos, né, falas, justamente criticando, né, a performance de pessoas como o Puma, né? E porque isso afeta, né? Isso ataca, né, de alguma forma também a forma como a pessoa vê, né, aquela sua própria identidade. E, enfim, depois também a gente retorna esse tema, se vocês quiserem, mas é um debate, ó, que tá muito pra gente aqui, assim, discutir, né? Eu, pessoalmente, me empolgo. Muito massa. Liz, quer fazer algum comentário? Dri, nossa colega que veio nos assistir aqui, não é do grupo. Dri é nossa colega do curso. Veio Maravilhoso. assistir a nossa entrevista, a nossa conversa. Como tá o tempo de vocês, meninas? Porque... Ó, eu tô tranquila em relação ao tempo. Gabi, tá bem? Também. Quer fazer mais alguma pergunta? Porque eu acho que o nosso objetivo aqui, enquanto atividade do componente, ele já foi atingido, assim, né, de tempo e tudo, da proposta do professor, mas por mim a gente pode continuar. Se a Fernanda quiser fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta que eu gostaria muito de fazer. Eu posso fazer um comentário, mas a Fê pode perguntar, que eu posso emendar na resposta. Se você quiser comentar logo, para não perder o fio da meada, fica à vontade também. É uma questão bem simples, na verdade. Quer dizer, simples não é, né? Mas, assim, é uma questão que me toca muito. Sobre essa questão da visibilidade, né? Além do desafio que a gente encontra dentro da capoeira, quando nós nos enxergamos enquanto lideranças e quando nós decidimos tocar um projeto, um trabalho, uma coisa que, para mim, é muito presente essa questão essa articulação do gênero e da raça, né? Por que eu digo isso? Porque eu compartilho de espaços, de lugares onde eu vejo várias mulheres que possuem trabalhos com capoeira, que dão aula de capoeira, né? E eu vejo a forma como
como uma parcela da sociedade ela trata esses corpos. Sejam elas mulheres brancas, mulheres negras, mulheres periféricas, né? E, inclusive, isso está bem presente, assim, no meu TCC, porque eu trabalho com 2 mulheres, né? Eu trabalho com a Liliane, que é uma mulher negra, periférica, que começa a dar aula de capoeira num bairro extremamente violento de Itabuna, né? E a mestra Vanessa, que é uma mulher branca, fisioterapeuta, né? Que é uma pessoa que me ensinou muito, inclusive foi a primeira mulher a me graduar dentro da capoeira, mas que me fala assim, Mari, existe uma diferença muito grande entre eu, por exemplo, ser fisioterapeuta, mestra de capoeira, e a Liliane ser uma mulher negra que só depende da capoeira hoje não, porque ela dá aula de Muay Thai e tal, tem inclusive uma turma feminina maravilhosa, mas eu sei, tipo assim, o quanto isso é difícil, né? E quando eu começo a dar aula de capoeira, eu percebo que boa parte dos nãos que eu recebo, né, vai além do eu ser mulher, sabe? Eu percebo que boa parte da forma como as pessoas me tratam vai além do eu ser mulher, né? E você percebe isso, inclusive, na cara de nojo que algumas pessoas fazem quando você fala que você é professora, que você tem um trabalho, que você trabalha com violência, que você trabalha com mulheres, né? Acha, inclusive, que o nosso trabalho é oba-oba, que a gente não tem responsabilidade, que a gente não tem condições de desenvolver o trabalho sério, né? Por muitos anos, né? Eu me relacionei somente com mulheres, então, assim, me viam na capoeira com minha ex-companheira e automaticamente também me discriminavam por isso, sabe? Então, mais uma vez, né, é mais uma violência, na verdade, que a gente acaba passando, que a gente acaba sofrendo, porque das 2 umas, né? Ou sexualizam nossos corpos, independente de estarmos com nossa companheira ou não, né? Ou nos colocam ali só para dizer que a gente está naquele espaço, mas em nenhum momento permitem que a gente consiga, de fato, mostrar, né, o nosso verdadeiro potencial. Eu digo isso porque eu já presenciei desde pessoas que me abraçam, me apoiam e me botam lá em cima e me ajudam, a pessoas que fazem, tipo, como a Alice estava falando, né? Tipo, domina a situação, sabe? Quer dominar, mesmo que você esteja do lado ali, de certa forma, tenta dominar a situação, ou tenta te humilhar, tenta te passar para trás. E isso é uma coisa que adoece muitas mulheres, sabe? Adoece. Eu digo isso porque eu vi várias mulheres desistindo da capoeira. Eu vi várias mulheres que pensaram em tocar um projeto e desistiram porque elas literalmente são desafiadas a sobreviver dentro desse espaço, sabe? Então, assim, é extremamente desanimador porque a gente não consegue sobreviver somente de capoeira, né? Parece que a gente tem que lutar 2, 3, 4 vezes mais para ter uma coisa mínima chamada respeito, sabe? Quando você vai num evento, por exemplo, você não é apresentada, sabe? E quando você está num espaço, numa roda de conversa, as pessoas não se importam se você desenvolve um trabalho ou não. Eu sei que às vezes a graduação ela influencia muito sobre sobre quem é que vai ser apresentado nos eventos de capoeira, né? Tem eventos que priorizam apresentar de professor para cima. Mas quando você desenvolve um trabalho que, de certa forma, ele é importante sim para a sociedade e para a vida de várias pessoas, né? Você também está desenvolvendo uma coisa importante, independente da sua graduação. Olha o que a Gabi falou, sabe? O mestre confiou nela para começar a desenvolver aulas, mesmo não tendo aquela graduação, que é a graduação que lhe permite administrar aulas dentro do grupo de capoeira, né? Isso também é uma responsabilidade, né? Quantas pessoas param para pensar, por exemplo, se a gente tem o que comer dentro de casa, mas a gente está na capoeira? Se a gente tem condições de pagar uma passagem para ir para um evento, mas a gente está na capoeira, sabe? Quantas vezes eu tive que deixar de tirar, quantas vezes eu tive que tirar da minha boca para uma aluna minha não passar fome com a filha, sabe? Quantas vezes eu não fui dormir com fome para minha aluna e a mãe dela terem que comer, sabe? E o que mais me dói é quando a gente precisa chegar a esse ponto de ter que falar sobre isso para a pessoa baixar a cabeça e falar, poxa, eu valorizo o seu trabalho, sabe? Eu cheguei num nível lá em Itacaré uma vez. Quando eu cheguei na cidade, era tipo assim, era maravilhoso, né? Eu era amiga de todo mundo, eu conversava com todo mundo da capoeira, e do nada eu virei a pessoa que as pessoas começaram a odiar. E isso aconteceu a partir do momento que eu comecei a dar aula, né? E aí começaram as fofocas daqui, as fofocas de lá, e eu decidi, conversando com o meu mestre, com o mestre Ninja, e por conselho dele, eu decidi que eu ia tocar meu trabalho independente do que falasse. Até que um momento, eu em um bar,
né? Um cara veio me falar um monte de coisa. E aí eu tive que expor a violência que eu sofri para ele me respeitar, sabe? Então, assim, parece que a gente tem que chegar até onde mais toca na nossa ferida, se colocar realmente nesse local mesmo de dor, de sofrimento, de humilhada, de vítima, para alguém chegar e falar assim, nossa, então vamos parar de falar dela, sabe, do trabalho dela. Isso é ruim, né? É tipo aquela discussão sobre a escravidão, né? Parece que a gente só fala a partir das dores e das nossas dores e a gente não lembra que nós somos descendentes de reis e rainhas, né? Que nós somos descendentes sim de pessoas que a gente tem que se orgulhar e que a escravidão no Brasil ela foi só uma parte da nossa história, né? Mas que a gente tem uma outra história que a gente precisa resgatar diariamente, né? E que só aparece em datas como a Consciência Negra, ou talvez o 8 de março, né? Ou talvez no dia 25 de julho, né? E por aí vai. Então, hoje eu tenho vivido uma coisa muito nova na minha vida, né? Hoje eu faço parte de um outro grupo de capoeira, né? Que é o grupo de capoeira Kwanzaa, aqui em Petrolina. Vim para Petrolina dar uma aula de capoeira. Aqui eu conheci, né? Outras pessoas e uma nova forma também de vivenciar a capoeira, né? Eu até estava comentando essa semana, foi engraçado. A menina falou assim: nossa, você chegou aqui, alguém fez algo com você, falou algo com você, tentou algo com você? Eu falei: não. Desde que eu cheguei aqui a primeira vez, há meses atrás, não existiu uma pessoa que tentou ficar comigo, assim, tipo assim, sabe? Que tentou me forçar, que fez algum tipo de piada, que tentou fazer algo que realmente, de certa forma, me violentasse, assim, né? E para mim foi tão estranho quando eu cheguei que eu não vi isso acontecer com ninguém, que eu até parei para pensar assim, tipo, todo mundo que eu ouvia, eu tentava maldar, e depois eu percebi que não, que existem sim espaços onde a capoeira ela tá presente, que talvez você não vai encontrar violência, sabe? Mas eu também encontrei meninas aqui que já passaram por processo de violência e aos poucos a gente vai aprendendo de que forma a gente pode passar uma nova forma de ensinar capoeira, né? E fazendo inclusive com que esses corpos praticantes de capoeira reconheçam a violência, mas se posicione diante dela, sabe? Eu sei que às vezes dá medo, às vezes é doloroso, às vezes a gente tem medo de falar, sem saber o que o professor, o contramestre, a pessoa que nos dá aula, né, vai achar, vai dizer. Mas é isso, assim, eu acho que se eu estou no espaço, se eu estou em um grupo de capoeira, onde eu presencio uma violência, se eu estou numa roda de capoeira onde eu presencio uma violência, eu questiono, e a pessoa que está ali me ensinando, ela manda eu me calar, tem uma coisa de errado e eu tenho que repensar isso, sabe? Porque senão a gente só vai deixar as coisas acontecendo, acontecendo, acontecendo. E eu não quero, por exemplo, chegar 10 anos lá na frente e ver meninas falando que dentro do grupo que eu tô fazendo parte, ela passou por um processo de violência, sabe? Tipo assim, anos depois, pelo contrário. Então, eu acho que como educadores, principalmente como educadores de capoeira, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Não é fácil, sabe? A maioria das vezes, dentro desse tempo que eu dou aula, principalmente, eu pensei em desistir mesmo, assim, sabe? Abandonar a capoeira de vez. Não é parar de dar aula, é abandonar a capoeira. Mas a gente também tem um papel muito importante. Porque toda vez que a gente se movimenta, a gente abala o mundo, sabe? Toda vez que a gente se movimenta, a gente mexe com uma coisinha que tá errada. Por mais que as pessoas não gostem, por mais que as pessoas aqui no nossos perfis para poder falar mal, como fazem com a Puma, né? Toda a publicação da Puma é um alvoroço. Né? As pessoas querem falar, querem falar, querem falar. Mas no fim das contas, elas não fazem nada. Elas não fazem nada para acabar, para mudar, tipo assim, para acabar com a violência que elas veem dentro da capoeira. Porque quando elas chegam na roda, quem está segurando o gunga é um homem. E ele permanece lá. Porque quando eu estou tocando um pandeiro, não dá 30 segundos, um menino, o cara vem e me tira de lá. Sabe? E ninguém fala sobre formação de roda. Ninguém fala porque que é importante ter mulheres nesses espaços, ter pessoas que normalmente não pegam esses instrumentos dominando uma roda, sabe? E isso me toca muito, porque aqui em Petrolina, eu recentemente fui para um treino de capoeira lá no Grupo Muzenza, e aí a galera mais nova pegou, né, os instrumentos, assim. E aí eu via como as meninas, elas estavam, o professor delas falou, não, vocês têm que tocar, vocês vão tocar do jeito que vocês sabem, mas vocês têm que tocar, né? Confia, vai confiando um no outro e tal. E essas pessoas tocaram a roda, né? E tinham muitas meninas lá, né? E aí depois conversando com elas, elas me falaram assim, Mari,
dentro dos espaços que a gente vai, a gente não sente segurança, que tem um movimento feminino de capoeira que a gente faz roda, mas a gente não sente nenhuma segurança, inclusive a ponto da nossa roda ser fraca, e só ser uma roda legal quando os homens dominam. Eu falei, então a gente tem que mudar isso. Porque enquanto vocês forem para a roda, mas não questionarem e não fizerem algo para mudar isso, a gente vai continuar reclamando, 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 e eles vão continuar chegando, tomando o bunga de nossa mão e falando, agora a roda vai começar. É isso. O que eu sinto é que a gente nunca pode estar aprendendo, a gente tem que já saber. Então, se a gente souber, a gente joga, a gente toca e a gente canta. Os homens não, eles podem estar aprendendo, eles têm esse direito de estar nesse processo de aprendizagem. E a gente não, a gente só toca, a gente só joga e a gente só canta se a gente souber. Se a gente não souber, a gente não pode estar nesse processo de aprendizagem. Né? E aconteceu já isso, eu ouvi isso também naquela roda de 2 de fevereiro que a gente fez aqui em Mari, que foi a roda de mulheres, que também teve essa coisa, os homens não se conteram, tomaram mesmo o direcionamento da roda, e aí um deles passou por mim e falou, porque eu pedi o atabaque para tocar, eu falei, não, vamos deixar isso aqui mais igual, vamos dividir essa bateria? E aí o contramestre virou para mim e falou, por mim não tem problema nenhum, se souber tocar, toca. Mesmo assim, eu fui lá e toquei, e aí outro cara passou pela roda e falou, essa bateria tá caída, mas para mim não me importava aquilo, isso para mim não tem problema, eu tô sempre no processo de aprendizagem, e eu quero aprender, então eu só vou aprender se eu tocar. Então, para mim, aquilo mais é violento, né? Você ouvir esse tipo de discurso dentro do espaço da capoeira, porque é isso, a mulher não tem o direito de aprender. A gente tem que fazer se a gente já souber, a gente já tem que ir sabendo fazer. Vou lá fazer minha perguntinha. É assim, eu só queria entender assim de vocês, né, que praticam, né, capoeira, que ensinam também. De que maneira assim vocês veem que as metodologias de ensino, né, assim, de forma prática, mais pedagógica em capoeira, né, podem promover assim ações afirmativas que busquem assim, né, desconstruir essas hierarquias de gênero, né, que tradicionalmente são estabelecidas. Boa pergunta essa daí. Essa pergunta, ao falar outras palavras, ela é babada, complicada. Então, recentemente eu tive uma oportunidade muito bacana, muito massa, que foi trabalhar com o projeto do Qualifica Capoeira, que Liz, inclusive, chegou a citar no começo, né, quando a gente estava começando aqui. E não aconteceu em todas as cidades, né? Se não me engano, inclusive Itacaré não teve, não foi, Mari? Acho que não teve. Mas é um programa que imagino que ele vai se espalhar mais para frente, né? E a oportunidade que eu tive foi de estar aqui experimentando com a diversidade enorme de capoeiristas, com várias hierarquias diferentes, mas todas partindo de algum grau de ensino, ou seja, de instrutor, monitor, instrutor para cima, né, que são as primeiras graduações, geralmente, que podem dar aula, e de vários grupos diferentes aqui da cidade. E a gente teve essa oportunidade de debater, né, na disciplina, né, no eixo, que eu fiquei responsável, esse debate sobre gênero e sexualidade, também a partir das nossas demandas de aprendizagem, né, no espaço escolar. E, honestamente, é uma questão que me pega particularmente, assim, pensando enquanto uma travesti capoeirista que deixou por muito tempo de estar na capoeira, porque a capoeira em algum momento deixou de ser também um espaço de segurança, um espaço de conforto e um espaço em que eu me sentia acolhida. Deixou de ser no momento que eu transiciono. E deixa de ser no momento em que as pessoas param de respeitar meus pronomes e meu próprio nome. E quem eu sou ali, minha identidade. E isso é uma questão, porque na maioria dos momentos, e a gente debateu muito isso com a turma, né? Acho que foi unânime, assim, todo mundo compartilhou desse fio, né? Principal, assim, de que é difícil não se estabelecer um vínculo inicial do ensino, né? Daquela turma, com algo que já está na cabeça de quem é esse aluno.
Então, se um aluno imaginado para aula imaginada, para aula planejada antes dela começar, é geralmente um aluno com um corpo desenhado para aquele exercício físico, como é visto, enfim, já esperado, né? Então, é um corpo atlético, é um corpo que é masculino, visto como masculino, né? Aquele corpo que é colocado dentro desse sistema de gênero também como masculino, né? Ou seja, um corpo sem útero. E trocando em miúdos é assim, a gente já imagina na aula ali, na prática, assim, da aula de capoeira para menino, né? Para um aluno, para um adolescente, para um jovem ou para um adulto, mas quase sempre marcadamente assim um homem. Então se imagina isso. Isso é uma dificuldade, foi uma dificuldade de se desinternalizar, não sei nem se essa palavra existe, mas de se desconstruir essa figura, né? Essa imagem que é colocada já desde o processo que é didático também, né? Que é próprio da arte da educação, de você planejar aquilo ali, né? Mesmo que você não bote no papel, tá lá na sua cabeça, já tá lá aquela imagem, né? E foi uma questão que a gente debateu muito durante o curso, não só os encontros desse eixo, né? Também todos os outros 4, e a gente discutiu muito sobre esse papel, assim, de se repensar. Quem são essas pessoas que fazem parte desse universo da capoeira, né? Que estão ali presentes, né? E existe potência enorme. Eu acho que quando Mari fala sobre as experiências dela hoje em Petrolina, quando cita a mestra Janja, quando fala de Puma, Camilê, a gente pensa em referências que produzem algo novo, né? Mas que de alguma forma também podem se encontrar um pouco deslocadas daqui, de onde a gente está falando, né? Do eixo litoral sul da Bahia, assim. A gente só falou de exemplos que estão fora, assim. Que é uma tristeza de alguma forma, né? Seria importante que a gente fale de exemplos daqui também, mas esses exemplos precisam também se construir, né? E então, assim, esse é um desafio que a gente tem enfrentado hoje. Acredito que é muito fácil a gente visualizar que não é só uma turma preenchida na maioria das alunas de mulheres, né? Que faz com que essa aula seja uma aula que seja pensada para corpos diversos também, né? Então, isso é uma contradição que existe no espaço, né? Às vezes a gente fala muito que também não tem muitas mulheres nos espaços, nem aula, né? Como professora, como aluna, mas também, às vezes, nos espaços que elas estão como alunas, majoritariamente, né? E não estão como professoras, né? Essa aula também não é projetada, né? Não é pensada dessa forma, né? Acabou que eu estou falando aqui das crises, né? As crises e os problemas, e não estou pensando tanto em soluções. Pedir ajuda de Mari também nesse quesito. Porque é algo que me falta, assim, algo que me escapa mesmo. Eu acho que existe uma necessidade de se romper com a perspectiva da capoeira, muito enraizada hoje, que é uma capoeira esportivizada. Quando a gente pensa nessa capoeira esportivizada, a gente encontra alguns desafios aí, de se repensar quem é essa forma de treino, de se repensar quem é essa pessoa que está ali, de se repensar, inclusive, quais são os objetivos, o que se quer com aquilo, sabe? Porque existe treino que é direcionado para a luta, existe treino que é direcionado para autodefesa, existe treino que é direcionado para torneio, né? Mas existe só treino em capoeira? É só isso que a gente faz? Não. Então, se romper com a perspectiva de capoeira esportivizada, né? Que é uma coisa... Eu não vou ser leviana aqui de dizer o que eu não sei, né? Mas é algo que não vou dizer predominante, mas é algo que se projetou fortemente no Brasil, né? Na nossa capoeira hoje, né? A capoeira esportivizada, que tem a herança desde o século XX, não é uma coisa só hoje, né? Mas que hoje em dia a gente vê muito forte, né? Então, se a gente reconstrói esse caminho, de se repensar a capoeira também a partir de outros valores, a partir de outros objetivos, a gente se dispõe também para se repensar essa história a ser contada, né? E reorganizar também os caminhos que a gente vai traçar, que a gente vai caminhar. Iniciativas como a organização mesmo de grupos de estudo coletivos, né? De grupos de estudo não só, inclusive, teóricos, mas também que alinha essa teoria com a prática também, trabalha em musicalidade, por exemplo, né? Esse debate que a gente fala sobre a ausência de mulheres no espaço das baterias, e como Liz usou, né, do relato, né, de como
o espaço para ser colocado, né? Ele não permite o erro, porque quando existe o erro, esse erro é a justificativa para qualquer outra negação. Ele já é justificativa para a negação anterior, né? É tipo, você vai errar, eu sei que você vai errar, então você não vai ficar aí. E então isso em grande parte também se dá porque existe pouca iniciativa ou poucos espaços de estudo, de prática, de treino que sejam coletivos e que sejam acolhedores, também por pessoas LGBTs e mulheres no quesito da musicalidade. Então, se a gente pensa na necessidade de uma bateria de capoeira hoje mais presente, com outra cara e com uma diversidade diversa, né, diferente, a gente pensa em alternativas como essa também. Eu não sei se fugir muito, mas é porque quando a gente pensa, talvez quando alguém de fora pensa aula de capoeira, essa pessoa realmente pensa uma aula que envolva movimentação corporal bem clichê, né? De quando assim, eu vi a capoeira ali num documentário, vi a capoeira num filme e a capoeira é assim. Mas quando a gente pensa em planejamento de aula de capoeira, existem milhões de coisas possíveis para serem feitas. A gente pode, numa aula de capoeira, não movimentar, sabe, nenhuma ginga, não fazer uma ginga, mas tem uma aula de capoeira. Então, assim, alternativas como essa, né, iniciativas como essa, acho que dão resultado, né? Esse espaço para poder errar, que seja acolhedor, esse é um espaço que precisa ser construído desde o zero. E aí, se repensar também qualquer corpo que vá para o espaço da aula de capoeira, né? Porque a gente pensa os corpos dissidentes como um todo, né? Como essas pessoas que geralmente são violentadas nos espaços coletivos da sociedade, ou que redundância, né? Mas nos espaços da sociedade, né? E a capoeira é um deles, né? Então, a gente pode pensar também em como pessoas neurodivergentes e pessoas com deficiência também estão totalmente alheias, né? Alheias não, é outra palavra. Sujeitas a esses processos de violência também, né? E esses espaços também não são pensados para eles, né? Tanto o planejamento da aula, que foi a pergunta da Fernanda, para eu não fugir do fio da meada, como também esses espaços dos grupos, né, com as rodas e tudo mais. Então, como repensar essa aula que construa um outro caminho, que é uma contracorrente, porque o que a gente tem posto é aquilo, né, aquele caminho. E existe muito forte, assim, isso é eu vou colocar aqui bem francamente, porque eu sou franca com vocês, né? Eu não produzi pesquisa como o Mário produziu sobre o assunto, então eu vou recolhendo vários retalhos aí do que eu vou estudando e muito do que eu vou escutando dos mais velhos e das mais velhas, né? E vendo também nesses espaços de capoeira que eu fui frequentando. Mas uma coisa que ainda é muito enraizada, que ainda tem uma certa força, é dessa figura da aula de capoeira sendo projetada pela força, né? Pelo exercício físico mesmo desse poder. Então, existe a necessidade de se impor esse respeito à hierarquia por meio de uma força, né? Que dobra o outro mesmo ao seu, né? Aquilo que você quer, assim. Então, é muito difícil, às vezes, você construir esses outros caminhos que partam mais do diálogo, né? Porque aí, às vezes, essa iniciativa é vista como fraqueza, né? Às vezes, essa iniciativa é vista como uma falta de pulso firme para lidar, né? Pô, os meninos estão ali bagunçando, você tem que fazer de tal jeito, né? Então, assim, existe essa dificuldade. Acabou que, Fernanda, eu fui falando só as crises e não botei alternativa nenhuma aí. Deixar para Mari. Me falou muito bem. Porque, assim, eu enxergo a capoeira como uma grande escola. E nessa grande escola, a gente tem muito a ensinar, né? O que cabe a nós, enquanto educadores? Pensar de que forma nós vamos passar esses ensinamentos, né? E aí, assim, se há muito tempo atrás, a gente tinha aquela capoeira onde o mestre ia ali, ensinava os fundamentos da capoeira, os golpes e tal, sobre roda, musicalidade. Hoje a gente tem acesso a outras ferramentas que nos permitem ir além disso e transmitir para outras pessoas também, que não estão só nesse espaço onde a nossa capoeira do nosso grupo é praticada, né? Então, o que eu penso? Primeiro, a gente tem que pensar, aí eu vou dialogando muito com a Gabi, assim, né? Quem são esses corpos que praticam capoeira que estão ali, principalmente ao seu redor, que estão próximos a você,
que você ministra aula, que treinam com você, que fazem parte de rodas mistas que vocês, né, que a gente participa. E quem são e quais são as histórias que essas pessoas elas possuem? Por que eu digo isso? Porque quando a gente fala sobre capoeira, a gente fala também sobre acolhimento. E quando a gente fala sobre acolhimento, a gente fala sobre pessoas que às vezes passam por questões que a gente não imagina, mas que enxergam na capoeira um refúgio, né? Às vezes eu sou violentada em casa, mas na capoeira eu sei que eu tenho 2 horas de paz, sabe? Às vezes eu tenho uma criança que passa por alguma situação dentro de casa, mas que quando tá na capoeira tem comida, sabe? Tem amigos, tem carinho, tem abraço, tem um berimbau para afogar as tristezas, que a gente sabe que isso acontece, sim, sabe? E aí, de que forma a gente... Eu digo, vou trazer mais as experiências que eu tenho a partir do Mulheres de Bamba, né? O que a gente faz para poder tentar trazer uma nova forma de ensinar capoeira? A gente tem nossos treinos físicos, que são, né, obrigatórios, que fazem parte da capoeira, nossos treinos de movimentação, nossos treinos até mais funcionais, mas a gente também tem espaços de diálogo. A gente constrói cines debates. Todo pós-treino a gente senta e faz uma reunião para poder saber se em algum momento do treino aconteceu alguma situação que incomodou, que violou aquela pessoa, que chateou, enfim, né? Até um balanço semanal, às vezes a gente senta e faz quando a gente não consegue parar em todas as aulas para poder conversar, que inclusive é uma forma da gente conviver mais harmonia e evitar que pessoas façam coisas que vão ficar guardadas ali e que o outro não vai comentar, né? Eventos, e aí, gente, eu sei que é muito difícil, ó. O primeiro evento que eu fiz, que foi um cine debate com uma oficina de capoeira e com espaço de discussão sobre violência de gênero, deu 4 pessoas. E aí, tipo assim, preparei um evento para várias pessoas e deu 4 pessoas. 4 pessoas que treinavam comigo, né? E aí, um ano depois, eu refaço esse evento, que foi o Encontro Feminino de Capoeira. E deu inúmeras pessoas, sabe? Infelizmente, a gente não teve condições de trazer as discussões que a gente trouxe nesse evento, né, que deu 4 pessoas, mas a gente dá um pontapé inicial para uma coisa que precisa acontecer. Porque a partir do momento que você chega numa quadra e você vê mais de 30 mulheres reunidas, felizes, ensinando capoeira, ensinando maculelê, ensinando dança afro, comandando bateria, você percebe que você pode sim fazer parte daquilo, que você pode sim transformar a sua realidade e talvez até pessoas que não levam isso para os seus espaços repense a partir do momento que vê exemplos como esse, sabe? É muito importante que no nosso planejamento de aula a gente pense de que forma eu posso ensinar capoeira dialogando também e parando para escutar. Porque eu, enquanto educadora, eu não sou a única pessoa que detém conhecimento. Várias vezes eu erro, eu vacilo, eu cometo vários erros assim que as meninas chegam e chamam minha atenção e eu dou essa brecha. Porque tem gente que tem medo de falar para o professor, tem gente que tem medo de chegar no mestre e fazer uma crítica, sabe? E querendo ou não, a forma como a gente ensina, a forma como a gente planeja a nossa aula, ela vai dizer muito sobre como é que esses nossos alunos, essas pessoas, elas também vão ser, não só com as pessoas que fazem parte da capoeira, sabe? Como elas vão ser ali para além da capoeira, né? E aí, por mais que seja difícil construir essas novas formas de ensinar, porque a gente vai ter ali várias pessoas que sim vão estar criticando, que vão dizer que capoeira é um espaço de treinar e ir embora, sabe? Você vai ter que insistir, sabe? Porque é insistindo que a gente mostra que o nosso trabalho vale a pena, né? Então, eu acredito muito, assim, que espaços de conversa, né? E aí essas conversas podem ser coletivas, mas elas também podem ser individuais, a partir do momento que você percebe que tem alguém que tem algum problema na capoeira e que não consegue se abrir ao ponto de externar para aquele grupo, para aquele coletivo, sabe? Eu acho que tentar criar também um vínculo com pessoas da psicologia, sabe? Com psicólogos, com pessoas que possam ajudar, inclusive pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que fazem parte do grupo, também pode ser uma alternativa, sabe? Eu digo isso porque, por exemplo, dentro de Itacaré a gente tem uma Secretaria da Mulher, Secretaria de Cultura, que são secretarias que dialogam diretamente com a gente, sabe? E às vezes, por mais que a gente não consiga mudar a realidade das pessoas que fazem parte do nosso grupo, às vezes elas conseguem, sabe? Às vezes uma cesta básica faz a diferença.
na vida dessa pessoa, sabe? E quando ela percebe que são as pessoas da capoeira que estão se movimentando para fazer isso, ela enxerga a capoeira como uma família. Então ela percebe que a capoeira ela é algo para além da prática, sabe? Da prática física. Então, eu acho assim, né? Que é basicamente isso, assim, eu trago muito do que a gente desenvolve. Concordo, acho que as aulas teóricas são importantes e que essas aulas teóricas elas podem sim ser uma aula de musicalidade, ela pode sim ser uma aula sobre fundamento de roda, ela pode ser sim uma aula sobre a história da capoeira, para inclusive a gente entender quem são as nossas referências dentro da capoeira. Para quando eu falar assim, poxa, Liz, qual é a sua referência dentro da capoeira? Você só não fala só mestre Bimba, sabe? Você, tipo, não falar só o nome do seu mestre. Você conseguir chegar e falar, não, minha referência é a contramestra Liliane, que me chamou para fazer aula de capoeira, e que é graças a ela que eu tô aqui hoje. Minha referência é a mestra Vanessa, que foi a primeira mulher que me graduou dentro da capoeira, sabe? Minha referência é a mestra Guerreira, sabe? Então, assim, trazer essas mulheres que estão ao nosso redor com as nossas referências também e trazer elas para os nossos espaços. Hoje as minhas alunas, elas sabem de todas essas mulheres que fazem parte da minha vida, sabe? Porque eu trago isso para as minhas aulas, sabe? É importante a gente falar sobre mulheres que são referências a nível mundial, mas é importante saber também quem é que caminha com a gente. Porque senão a gente deixa de lado uma história que é muito importante, que é uma história local. É por isso que no meu TCC eu decidi falar sobre Itabuna, porque eu comecei capoeira ali. Eu nasci na capoeira ali, sabe? E foi a partir dessa cidade que hoje, por exemplo, eu tenho Petrolina. Que hoje eu converso com outras pessoas, que hoje eu consigo aprender com outras pessoas, porque é uma outra realidade, são outros corpos, são outras histórias, são outras vivências que me ensinam todos os dias. Hoje uma criança de 4 anos aqui me ensina coisas que adultos não me ensinaram, sabe? E a capoeira, ela também tem que ser um lugar de afeto. Eu não estou falando para a gente romantizar a capoeira, porque o espaço da capoeira também é um espaço onde a violência ela é reproduzida. Mas a capoeira também pode ser um espaço onde você aprende coisas que às vezes nem na escola você aprende, sabe? Se hoje eu sou a pessoa que eu sou, sabe? Eu dou graças à capoeira e a várias pessoas que me influenciaram e que me ajudaram na minha trajetória. Pessoas que falaram para eu não desistir da minha universidade, sabe? Mesmo minha mãe virando para mim falando que se eu não trabalhasse eu ia andando de Itabuna para Ilhéus, sabe? Mesmo sabendo que às vezes eu não tinha nem o que almoçar, que eu saía da universidade, ia trabalhar até 6h30 para 7 horas para no treino de capoeira e ficava com fome esse dia inteiro, sabe? Então assim, a capoeira me deu um retorno também, sabe? E esse retorno não foi financeiro, mas foi além disso, sabe? Por isso que hoje eu tenho muito orgulho de falar que eu sou, sim, uma educadora de capoeira. Eu não sou melhor, eu não sou perfeita. Eu tenho vários erros, sabe? E hoje, dentro desse grupo que eu faço parte, hoje eu consigo entender todas as minhas falhas, sabe? Mas sem ninguém apontando o dedo para mim falando que eu não tenho valor. Pelo contrário. Hoje eu tenho pessoas que conseguem chegar do meu lado e falar assim, vamos aprender? Ó, eu vou te ensinar, e aí você tira as suas dúvidas e a gente vai aprendendo, e você vai pegando o berimbau, e você vai pegando uma atabaque, e a gente vai treinando. Se você não sabe desenvolver esse movimento, a gente vai fazer junto, e por aí vai. Então, eu acho que é isso, assim. Primeiro, você entender que a capoeira, ela precisa, sim, ser desconstruída, né? E que, sim, dentro da capoeira a gente pode trabalhar a reeducação e que a gente não precisa viver numa sociedade punitivista, sabe? Que só fala que não, que o homem não tem nem que botar o pé dentro de uma roda feminina. Pelo contrário, tem que aprender, tem que bater palma, tem que responder o coro. E tem que ver a gente jogando, tocando, dominando o instrumento e saindo de lá falando bem da nossa roda. E não falando que mulher não sabe jogar ou ditando quem é que entra, a hora que entra e a hora que finaliza o jogo. É isso. Gabi, estava com a mão levantada. Vai Não, falar? você pode falar primeiro, Liz. Que aí depois eu volto. Ok. O que eu vou falar é rápido. Eu quero fazer referência à pergunta de Fernanda, que eu quero dizer que o Estado deve à capoeira. Então, o Estado tem que reconhecer a importância que a capoeira tem para a construção da identidade nacional. Tem que reconhecer a importância dos mestres e mestras que são guardiões da cultura,
popular do Brasil e fazer com que isso esteja dentro dos espaços educacionais do país. Então, quem deve fazer, e aí tem esse trabalho, né, que é um trabalho individual, que são dos professores, professoras, mestres, monitoras, monitores, mas que tem um trabalho que é do Estado. O Estado deve a capoeira, então o Estado tem que pagar o que ele deve. Perfeito, e deve muito. Eu ia completar umas questões assim do raciocínio meu, e aí eu lembrei já de algumas coisas enquanto Maria falando também, eu puxar esse gancho dessa fala de Liz, que é uma questão que a gente não pode perder de prumo, né? A capoeira em si não é institucional, né? Não é um espaço institucional, a capoeira não é o Estado, mas a capoeira está em espaços institucionais e em espaços, né, também do Estado. Então, existe ensino e prática de capoeira em estruturas institucionais, né, em universidades, em centros ali, tipo, que tá lá bonitinho, ó, professor, professora de capoeira e tudo mais. Mas a capoeira em si não é isso, né? E quando a gente pensa na construção de caminhos, de futuros, a gente pensa de uma educação antirracista, e a gente pensa de uma educação anti-LGBT-fóbica e antimisógina, elas não partem de iniciativas institucionais, né? E mesmo quando partem, as partidas institucionais, vamos colocar assim, não são suficientes, porque está vindo do Estado, né? E a gente entra em várias contradições nessa conversa toda, nesse balaio todo aqui. E a gente, no espaço do Qualifica, a gente fez muito essa brincadeira, né, de falar sobre como existe uma roda da vida da capoeira com o Estado, né, frente ao Estado. E até mesmo nessa dinâmica de organização do que vai ser esse capoeira nas escolas, né, que é o projeto que o governo do Estado já, inclusive, assinou, né, o governador já assinou o decreto, e se espera que comece no ano que vem. Mas um debate que a gente fazia em sala, né, no espaço do Qualifica Capoeira, que é um espaço institucional, mas que as aulas foram contra a maré, né? Foram numa outra maré, né? Não institucional. E os debates eram justamente como essa construção da estrutura do curso, né? Das ementas, de quais eram os eixos, né? Por que tem a disciplina de introdução Olha, eu esqueci as disciplinas. A psicologia da aprendizagem, né? A didática de ensino, né? A história e filosofia. Aí tinha todas essas disciplinas, né? Mas quem montou essa grade, né, curricular? Quem montou essa estrutura? E por que não tem outras, né? Por que não tem outras mais específicas? Então a gente vai sempre se esbarrando em desafios, né? Porque pelo programa do Estado só podia 4 disciplinas, e aí teve que enxugar o programa, isso e aquilo, acaba acontecendo. E a gente, na luta mesmo, gingando com as possibilidades que a gente tem. Mas se for parar para pensar, isso implica diretamente na pergunta de Fernanda também, né? Como construir essas novas formas, né, de metodologias na capoeira hoje? Porque Maria até falou assim, como era antigamente, né? E a gente pensar que a aprendizagem da capoeira antiga era o que a gente chama de oitiva, né? A gente chama de aprendizado pela vista, né? A pessoa ficava lá olhando a outra pessoa fazendo e copiando. Não tinha uma relação de grupos, né? Não existia uma relação tão de grupos. Para depois existir também uma relação de mestre e discípulo, né? Que essa era mais forte. Mas aí o mestre Bimba, com a metodologia organizada ali que ele funda, né? Com a escola na luta regional baiana, mas hoje em dia, né, pensar o que é metodologia, o que é esse legado, né, de todas essas histórias. Isso dá para ser construído mesmo a partir de um vendaval nas bases que fundam a gente, né? Se for pensar para uma coisa que caminhe para algo novo, né? Que seja algo novo também. Porque a gente não pode se enganar que esse vendaval não aconteceu quando o mestre Bimba fundou, né, uma nova forma de metodologia, né? Ou o próprio mestre Pastinha, com caminhos diferentes ali, né? Construindo um caminho diferente com a capoeira Angola. Então, assim, existe essa necessidade de iniciativas, né? Que desestabilizem nossas bases, né? Que coloquem a gente em um certo perigo, em uma certa maré ali, assim, de se duvidar, porra, é isso mesmo, né?
E é para se duvidar, porque não é para a gente não tem essa certeza, né? E aí uma coisa bem doida que a gente sempre fica se pegando, né, para discutir sobre esse lance de tradição, né, e do que a gente leva, né, de legado. Então, assim, as tradições que nós mantemos por grupos ou por toda uma comunidade de capoeira regional, né, eu falo da capoeira em um espaço regional, né, seja no sul da Bahia, seja em Salvador, que é uma capoeira diferente, seja a capoeira do sertão, né, que são capoeiras bem diferentes, seja esse espaço, né, que ele foi construído em algum momento de algo novo. Então, em algum momento, essas tradições, elas foram também inventadas. Todas elas foram construídas, né? E existe também a necessidade de se produzir do que existe hoje de tradição, algo novo, né? Que permaneça também. Então, esse é um debate que às vezes é meio difícil, meio complicado, mas que é necessário. Massa, gente. Muito obrigada, viu? E Nilde Sena, que é uma artista plástica brasileira que cunhou o termo, eu creio que foi ela, se não foi ela, vocês podem me corrigir, mas do corpo encapoeirado, ela fala sobre isso, né, sobre tradição. A tradição vai tomando corpo, vai se firmando. Se ela não produz violência, se ela faz bem para aquela sociedade, a gente mantém. Se ela não faz bem, se ela não funciona mais, porque os tempos eles vão mudando e as coisas elas vão mudando também junto, né? O tempo, as coisas, a gente vive num tempo de mudança, que é vivo. Então, se ela não serve mais, a gente vai lá e para com aquela tradição. Aí deixa de ser tradição e a gente renova aquilo. E para terminar, eu também quero acabar com uma frase de Nilde Sena, que ela fala sobre a capoeira, algo que foi criado para resistir não pode se transformar em instrumento de violência. Então, é com essa frase que eu quero terminar o nosso encontro hoje. Quero agradecer a vocês, duas, Gabi, Ferreira, Mariane. Eu estou muito feliz mesmo com esse encontro. Assim. Foi muito mais do que eu esperava, ultrapassou todas as minhas expectativas. Estava nervosa para esse encontro assim, acontecer. E estou muito feliz. Quero agradecer mesmo a presença de vocês. Muito obrigada, gente. Foi muito massa. Eu já tinha vontade de fazer capoeira, agora eu tô, ó. Ah, que massa! Bom demais. Muito Fernanda, bom. você é de onde? Daqui Sou de, do sul da Bahia. sou de Itabuna e eu te conheço, mulher. Eu sou irmã de Amanda. Meu Deus, eu sabia que eu tava lembrando de você. Não, eu sabia que eu te conhecia. Eu só tava tentando pensar aqui, velho, de onde eu conheço? Sim. Esse Menezes não tava aqui, ó. Ah, meu Não me é Deus. estranho, Não, né? vamos marcar essa capoeira, vamos marcar. Eu quero. Estamos Eu na quero. Eu, terra. eu levei Violetinha, minha filha, para fazer um tempo. Ela fez na casa do vovô, inclusive. Só que eu levei ela com 2 anos, acho que foi muito prematuro, assim, que ela curtiu, fez 2 meses, só que aí depois ela deu no saco, porque eu acho que estava exigindo muita disciplina dela, e aí eu falei, vou dar um tempo, né? Deixa abaixo aí, vamos ver mais pra frente como é que se desenrola. Mas muito Massa, massa. massa demais. Já fica aí o convite. Meninas, vamos parar a gravação, Fernanda? Só para a gente. Mari, quer falar alguma coisa? Desculpa, Mari. Eu queria finalizar com uma Ai, música. Mari. Ai, Mari, por favor. Eu vou ver se dá para tocar no tabaco, porque ele tá meio desafinado. Mas deixa eu ver se dá. E eu tô com o dedo cortado, amor. Eu fui inventar de... Essa música, ela veio para mim com um momento muito delicado da minha trajetória na capoeira. Espero que dê para ouvir. O nome dela é Minha Caminhada. Eu apresentei ela no Festival de Capoeira Ancestralidade e Resistência, organizado pelo Capoeira e Movimento Bahia, que é organizador aí do Qualifica Capoeira. Foi a única música do sul da Bahia que fez parte da competição. E ela apareceu para mim no momento em que eu estava passando por um momento difícil e que eu pensei em largar a capoeira, mesmo com Mulheres de Bamba Consolidada. Ela é uma música simples, não é nada demais, tá? Mas ela diz muito sobre mim. Assim. E ela diz assim, ó. Minha caminhada é longa, foi nela que eu aprendi que nessa roda da vida se aprende
toda a minha luta, só Deus sabe de toda a minha dor. Quanta gente me passou pra trás pra mostrar que eu nem tinha valor. Minha caminhada é longa, foi nela que eu aprendi que nessa roda da vida se aprende depois de cair. Cada pedra que tropecei virou o castelo que eu ergui. Cada lágrima que derramei, naveguei pra chegar até aqui. Minha caminhada é longa, foi nela que eu aprendi que nessa roda da vida se aprende depois de cair. Meu legado é quem tá do meu lado e alguns que vão ter por aí nas andanças dessa minha vida que me ensinam a não desistir. Minha caminhada é longa, foi nela que eu aprendi que nessa roda da vida se aprende depois de cair. E aí, gente, quando eu falo sobre isso, eu tô querendo dizer que apesar das dores, a gente precisa resistir, né? Apesar das pedras que aparecem nos nossos caminhos, a capoeira ela é maior que tudo isso, sabe? E que a gente conseguir enxergar a potência que nós somos, assim, né? Enquanto corpos encapoeirados, enquanto praticantes de capoeira, enquanto educadores. E toda vez que alguém fechar uma porta pra gente e disser um não, que a gente fala que a gente tem condições de seguir em frente, sabe? E se em algum momento a gente não conseguir persistir, que a gente também saiba pedir ajuda. É isso. Posso encerrar a gravação? Acho que sim. Meninas,